Então, uma coisa que é muito importante na área de vendas, para mim, é a comunicação. A comunicação ela tem que fluir muito bem. E a gente, de alguma maneira, apesar da gente falar assim, pô, a gente vai limitar a subjetividade do negócio, não, mas a gente tem que manter um mínimo de padronização. Então, por exemplo, uma área de vendas ela tem que ter bons indicadores também. Então, qual foi o número de aproximações que ele fez? Mas foi uma aproximação com qualidade? Conecta Agro, na raiz da informação. Esse é mais um episódio do Conecta Agro, o podcast do Grupo Agronéli. Eu sou Renato Costa, diretor comercial e de operações, e sejam todos muito bem-vindos. Hoje, pela primeira vez, eu tenho a satisfação de estar aqui comigo, um grande amigo, parceiro e colaborador do Grupo Agronéli, o Luiz Lucas, mas ninguém vai conhecer como Luiz Lucas, né? É o nosso Dudu. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro episódio juntos, Dudu. Renato, eu te agradeço, né? Agradeço a oportunidade de estar falando aqui com o Marcelo sobre um assunto de tamanha importância, né? Falar um pouquinho de gestão. A gente precisa de gestão em todo momento, inclusive na nossa casa, né? Realmente, Luiz Lucas não vinga muito, né? E Dudu é o que todo mundo me conhece aí já nesse ramo há 34 anos. Mas é pelo ser humano que você é, pela pessoa. E o Dudu, ele fez uma transformação dentro da Agronéli, dentro da área de operações. Ele é nosso gerente de operações há 4 anos. Né? Isso. E todo o processo de transformação, regulamentação, automação da indústria que a gente tem hoje, os ganhos de produtividade, o racionamento dos recursos que a gente fez, foi um trabalho dele com o time dele. E eu tenho o prazer de estar aqui com você hoje falando sobre gestão, que é uma coisa que você não abre mão no teu dia a dia. E falando do nosso convidado de hoje, né, uma pessoa que nós estamos falando há pouco, né, Marcelo, a gente se conhece há quase 10 anos e eu acompanhei um pouco da trajetória da Make, como essa empresa cresceu na consultoria, olhando a gestão, olhando os processos da empresa, mas te apresentando, né, e trazendo para o público a Make. O Marcelo Martins é CEO e fundador da Make. A Make Consultoria é uma empresa especializada em gestão, presente em várias empresas renomadas no Brasil, para ver que, independente do tamanho da empresa, a gestão e o processo é imprescindível para o crescimento. E não presente só no Brasil, né? Estou vendo que você está atuando na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa. E quero que você fale um pouquinho, né? Falando um pouquinho mais da Make, da tua carreira. Compartilha conosco como é que foi a tua experiência. Bom, primeiro gostaria de agradecer a oportunidade, tá, Renato e o Dudu, né? Então, é muita satisfação que eu participo aqui, porque eu conheço o Renato há muitos anos, né? E sei do quanto que ele leva, digamos assim, de maneira criteriosa a questão das amizades e a questão do profissionalismo, sabe? Eu sou CEO da Make Gestão. A Make Gestão é uma empresa especializada no tema gestão, mas deixando um pouco mais tangível gestão, a gente é especializado em quê? Melhoria de resultados. Legal. Então, melhoria de resultados pode ser de um processo produtivo, pode ser de uma área de serviço. E a gente hoje trabalhamos de 40 a 50 consultores, temos hoje 18 clientes ativos, trabalhamos em todo o território nacional. Trabalhamos no Chile, trabalhamos na Colômbia, trabalhamos no Paraguai, temos já serviço nos Estados Unidos e estamos começando algum trabalho na Espanha também. A gente vem num crescimento bem interessante, né? A gente hoje é considerado uma empresa de médio porte de consultoria no Brasil, eu tenho muito orgulho disso. Isso daí fez com que a gente ganhasse uma reputação no mercado, quando sendo uma empresa que trabalha de maneira toda customizada. Perfeito. Então a gente primeiro entende a dor do cliente para que ela vire nossa dor, e daí a gente diz se aquela solução faz sentido. E a gente, diferente de outras empresas de consultoria, a gente é uma empresa que trabalha na execução para acabar com aquela dor para o cliente. E pelos números tem mostrado que o cliente tem gostado, porque a nossa reputação ela tem crescido, graças a Deus. Falando um pouco do Marcelo, eu tenho experiência de 30 anos na área de processos, né? Eu fui um dos primeiros Master Black Belts do Brasil. Também minha profissão, eu sou formado em estatística, sou mestre em engenharia de produção e doutorando em engenharia de produção. Gosta um pouco de número, né? Sempre gostei, mas eu gosto muito de gestão de pessoas também, Renato. Sou apaixonado por isso, porque a gente não consegue nada que não seja através de pessoas. Pessoas trazem o resultado. Então, você ser um cara analítico e que gosta de gente,
Isso acabou me ajudando muito na minha vida profissional. Porque muitas vezes a pessoa gosta de um ou de outro. Eu gosto dos dois. Porque gostando dos dois, o resultado vem. Com certeza. Muito obrigado pelo convite, viu? É isso, é um prazer. E esse link, né, de pessoas e números, né, e a gestão é interessante, trazendo um pouco para a fábrica, para o universo do dia a dia. É muito importante a gente ter os indicadores, a gestão, as metas, né? Mas é muito importante também a gente saber ajustar a linguagem com os níveis diferentes, né? Quando você pega uma fábrica, você tem desde a liderança até aquela pessoa que está apertando a porquinha ali, né? E esse ajustar com quem que eu estou falando e como falar é muito importante. Isso é fundamental, né, Renato? Porque primeiro é fazer a leitura também de colocar as pessoas no local certo, né? Então cada um tem ali uma aptidão, tem uma habilidade, tem uma facilidade para trabalhar com determinado equipamento, com determinada atividade. Então é fundamental a gente saber fazer essa leitura, né? Ter um olhar clínico. Ter esse olhar clínico e crítico também, e não ter medo, né? Não ter receio nenhum de fazer as mudanças que precisa, porque no final das contas o resultado vem, e o resultado vindo de uma forma tranquila e harmoniosa é bom para todo mundo, né? Principalmente Sim. também para o desenvolvimento do colaborador. Então ele vai se sentir mais prazeroso em estar entregando aquele resultado positivo, porque ele é parte daquele resultado, né? Sim. Ele que está construindo parte daquilo. Né? Perfeito. E o Dudu trouxe uma questão aqui, né? A coragem para a mudança, né? Fazer as mudanças que precisam ser feitas. E nós vamos falar um pouquinho mais tarde sobre isso, né? Sobre como ter o empresário, a pessoa que te contrata, ver uma foto que é preciso mudar e como trazer essa coragem da mudança que pode trazer alguns outros aspectos. Mas antes disso eu quero saber, né, o conceito, né, o que é uma boa gestão, antes da gente entrar nos detalhes, o que você considera? É uma palavra muito filosofal se a gente não qualificá-la, né? O que é importante falando sobre gestão? E eu achei que você foi muito feliz, Renato, quando você fala que muitas vezes o pessoal fala de maneira muito filosofal sobre gestão. Eu vou tentar aqui traduzir até para pessoas que vão estar assistindo nosso podcast depois, é que, para mim, gestão, e como que eu praticava a gestão, é o seguinte, para mim ela tem alguns pilares, né? O primeiro pilar é ter metas claramente definidas e metas que levem ao resultado para a organização. Eu vejo muitas empresas que têm metas que estão desassociadas. Então, por exemplo, a meta de vendas, ela não conversa com a meta de produção, que não conversa com as metas de logística, que não conversa com as metas da área de marketing. Todas as metas têm que estar amarradas. Nós não estamos aqui para fazer consultoria para não dar lucro, nós temos que dar retorno, até porque senão a gente não paga o investimento na consultoria. Então o cara ter metas que estejam linkadas é uma coisa super importante. O segundo item, eu vou fazer uma conexão dele. Muitas vezes as áreas não se conversam bem com a empresa. Sim. Se as metas já estivessem bem amarradas, pelo menos a conversa inicial já teria. Fundamental. Mas só que como elas muitas vezes não se conversam bem, isso mostra que também papéis e responsabilidades não estão claramente definidos também na empresa. Sim. Então papéis e responsabilidades bem azeitados, onde começa a responsabilidade, onde termina a responsabilidade de uma área de atuação da empresa, também é muito importante. Perfeito. Uma outra coisa que é muito, muito importante mesmo é que já que você tem que ter as metas, você tem que apurar essas metas. Só que você não vai fazer uma apuração da meta no final do mês. Você vai apurar todo dia ou todo turno. Então, o Dudu sabe que, por exemplo, os turnos têm que prestar conta. Mas aí, por exemplo, esse cerimonial de gestão, ele não é assim, eu faço no dia que eu quiser. Não, gestão é um trabalho assim muito árduo, é todo dia. Então, gestão para mim é esporte de contato. Se você não quer ter contato, então não seja gestor. Então é contato com pessoas, é contato com fornecedores, é contato com todo mundo que faz parte do negócio. Então a hora que você pega e você tem um cerimonial de gestão, o cerimonial de gestão vai fazer o seguinte, Renato, ele vai ver se a gente está mandando bem ou não está mandando bem. Claro. Se a gente não estiver mandando bem, aquilo aí é um desvio. Aí como é que a gente trata aquele desvio? Então a tratativa dos desvios é muito importante, porque a única certeza que a gente tem, né, Dudu, é que desvios vão acontecer. Exatamente. E assim, é fundamental ter essa disciplina, né? Então, assim, para ter um bom sistema de gestão, uma boa gestão, necessariamente tem que ter uma boa disciplina, porque isso por si só já requer que tenha certas etapas ali. Assim, dentro do pulso a todo momento. A todo momento. Então, assim, e muitas áreas,
muitos gestores têm dificuldade de ter essa disciplina no dia a dia, né? Então, essa disciplina ela é fundamental para o bom andamento de uma gestão. E a outra amarração que eu quero fazer, que para mim é o último pilar, é que todo mundo, eu falei de papéis e responsabilidade das áreas, mas assim, mesmo a pessoa que está lá no chão de fábrica, ela tem que saber que se ela carregar um caminhão o mais rápido possível, ou abaixo de uma meta, ela está ajudando a empresa a ter lucro. Então, como é que a gente traduz o objetivo que vem lá do alto da pirâmide, da alta administração para a base? Então, quando as empresas que melhor performam são as empresas que envolvem todo mundo com indicadores. Mas, assim, tem que fazer o que o Dudu falou, tem que ser uma tradução. Assim, eu saí daqui hoje, eu fiz 80 caminhões abaixo do tempo esperado. Mandei bem pra caramba. Estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Eu preciso saber quanto que a empresa está lucrando? Não, eu preciso saber que eu fiz aquilo ali. Minha meta está linkada, né? Eu não estou colocando um tijolo, eu estou levantando uma catedral, né? Exatamente. Então, se o cara perguntar para ele no jeito dele, ele vai responder como que ele está agregando para o negócio. Exatamente. Às vezes a gente tem alguns auditores, Renato, que são muito, assim, muito pesados. Eles querem que o cara saiba a missão e o valor de ponto. Ele tem que falar do jeito dele. Porque daqui a pouco a gente está fazendo uma inversão na pirâmide que vai atrapalhar o negócio. E isso contamina de uma forma muito positiva também, né? Quando se fala de várias equipes numa mesma empresa, de várias equipes no mesmo setor, quando você tem uma equipe que consegue traduzir essa gestão de uma forma simples e eficaz, acaba, de alguma forma, contaminando os demais. Contamina os demais colegas, contamina os demais turnos, contamina as demais áreas, porque vê que o resultado saindo, né? Aquilo ali é prazeroso, todo mundo sentir parte desse resultado, né? Perfeito. Sim. Disciplina, metas claras, traduzidas ao negócio, acompanhamento diário. Papéis e responsabilidades. Papéis e responsabilidades. Mas aí entra uma pergunta, né, que mexe com o meu coração e mexe com a minha cabeça, né? E vou jogar vocês dois na fogueira, né? São caras de supply e de indústria, onde você está ali num ambiente confinado, vamos falar assim. E a área comercial, a área de vendas, onde vendedores são relacionais, né? Eles gostam de ter um relacionamento com o cliente e talvez se enquadrar numa gestão deixa o vendedor um pouco desconfortável. E venda é o começo de tudo. Se a empresa não vende, a empresa não fatura, a empresa não recebe e a empresa não investe. Como fazer a gestão de um time de vendas, né? Isso existe, é possível, né? Tem vida nesse mundo, né? Tem vida, e até porque hoje eu sou um vendedor. Porque, por exemplo, assim, eu sou CEO da empresa, mas essa parte de prospecção muitas vezes sou eu que faço. E a gente já auxilia alguns clientes com essa área de vendas. Então, uma coisa que é muito importante na área de vendas, para mim, é a comunicação. A comunicação ela tem que fluir muito bem. E a gente, de alguma maneira, apesar de a gente falar assim, pô, a gente vai limitar a subjetividade do negócio, não, mas a gente tem que ter um mínimo de padronização. Então, por exemplo, uma área de vendas ela tem que ter bons indicadores também. Então, qual foi o número de aproximações que ele fez? Mas foi uma aproximação com qualidade? Ele realmente abordou do jeito que a gente queria abordar? Tem clientes meus, Renato, que me pedem para olhar o que os 15% melhores vendedores fazem. Aí eu identifico o que esse cara faz, transformo isso num material. Não é que eu estou congelando nem enlatando aquilo ali, mas tem um monte de dica, um monte de coisa que o cara faz que a gente pode replicar para as outras pessoas. Às vezes as pessoas pensam que venda é dom. Eu não acho que é dom. Lógico, tem gente que tem mais facilidade, mas eu acho que, por exemplo, eu tenho clientes que a venda é extremamente técnica. A venda é extremamente técnica, ela tem emoção, mas ela tem muita razão, né? Claro. Então, a hora que a gente pega outra coisa, com essa questão do digital e das tecnologias, hoje vendas, por exemplo, assim, você pode montar um app no celular, ele fala, fui em tal cliente, eu abordei esse assunto, ele está com tantos % de produto nosso, tantos % de produto do concorrente, olha, ele já te retroalimenta com um monte de coisa do que está acontecendo. O cara está operando com tal valor, nós estamos com tal valor. Então, a gente consegue, através de ferramentas hoje, primeiro ver se o cara está percorrendo a área do jeito que a gente gostaria que ele estivesse percorrendo. Se a visita está sendo uma visita beija-flor ou uma visita com qualidade, né? Visita beija-flor você precisa ou não precisa? Essa visita, ela muitas vezes não é efetiva para venda. Só tomar um cafezinho para você. Exatamente. E o que eu vejo muito com vendas também? Por exemplo, quando o cara vira um parceiro do cliente,
ele é um cara que vende também muito. Então, por exemplo, como é que a gente traduz essa parceria? Como é que a gente agrega pro cliente? Porque muitas vezes o cliente espera da gente também alguns pedacinhos de gestão ali para auxiliar no negócio. Aí você começa a fazer um vínculo grande. Por exemplo, os meus clientes, Renato, eu tenho clientes de 11 anos, 12 anos, 13 anos. Mas por quê? Porque a gente está sempre agregando valor diferente. Sim. Então é isso, a área de vendas começa assim. Então, por exemplo, muitas vezes eu vou num cliente, ele fala de uma dor. Só que a dor dele, ela não está completa, porque ele não tem tempo de saber a dor nos mínimos detalhes. Então eu sou aquele cara que tem que traduzir a dor no mínimo detalhe para depois dar a posologia. Eu acho que você precisa de tal coisa. Então se o cara da área de vendas tem essa visão, a gente tem uma coisa. E tem uma outra coisa que é muito importante, Renato, que esse mundo agora de IA, a gente consegue pegar muita coisa de bancos de dados já existentes, transformar aquilo ali em inteligência de venda, sabe? E a gente pegar esses dados e fortalecer. Por exemplo, como é que está a penetração? Como é que está? Estão puxando ou não estão puxando? É uma área que teve mais seca, uma área que teve menos seca. Hoje a gente consegue cruzar muito esses dados e oferecer isso para o pessoal de vendas. Sim. E tem muitos estudos que mostram que pessoas de vendas não podem ser, digamos, guardar muita coisa também, sabe? Tipo assim, um cara, ele tem uma mínima de estratégia, né, mas não pode muito também. Porque senão ele perde o foco que é ir lá e fechar a venda. E assim, né, Renato, você sabe que tem lugar que você vai vender se você for junto. Então essa percepção da área de vendas também, quem que eu mando, versus a tecnicidade do cliente é muito importante. Exatamente. Espero ter respondido a tua pergunta. Sim, sim. Mas as métricas, e acredito que todas as áreas é assim, mas vendas puxa um pouquinho mais, né? É muito simples você falar que o mercado não veio. Então você usa questões que não estão no seu controle, né? Sim. Como a área de supply pode falar que o caminhão não chegou, né? O caminhão não está sob meu controle. Né? Como a área industrial pode falar que choveu e eu não esperava que chovesse, né? Só que, de novo, né? São áreas confinadas e o time de vendas, principalmente no agro, né, Marcelo? Ele está na rua, ele está no campo, ele está a 300, 400 quilômetros daqui, né? Então, como eu crio métricas que estão realmente do controle dele, né? Tudo bem, o mercado não veio, mas o que estava no teu dia a dia, no teu controle, que você deveria ter feito, né? Não poderia, mas deveria ter feito, né? Eu acho que o básico, Renato, é assim, o cara tem que ter uma agenda boa. Parece que não, mas muitas vezes eles não têm. Eles ficam, às vezes, andando a esmo. E, na verdade, não é isso. O cara tem que ter uma agenda e daí, por exemplo, ele vai ter que fazer aquilo ali com qualidade. Então, tem que ser uma agenda muito pé no chão. O cara também tem que respeitar que tem caras que são melhores de compra na primeira quinzena ou os caras da segunda quinzena. Transformar aquilo ali em indicador para a gente ver o seguinte, se o cara está performando ou não. Tem uma outra coisa que a gente já fez em alguns clientes também, não sei se você já ouviu falar de pesquisa foco. Aí eu peguei os maiores clientes e falei para ele, e reuni eles numa sala e fui fazendo uma dinâmica, que é uma técnica americana, que é o seguinte, eu fui explorando deles o que eles gostariam de saber numa venda. O que eles gostariam, o que eles usam para fator de decisão para comprar. Porque às vezes a gente quer muito desse lado, né? Que é o lado que a gente está fazendo. Mas o que esse outro lado, que é o que compra, quer escutar e precisa para fechar uma compra. Aí a gente detalhou esses itens e colocou dentro da visita desse cara. Então fica uma visita mais efetiva. Outra coisa, por exemplo, tem caras que não gostam de ser visitados sempre. Mas tem caras que adoram, né? Por exemplo, tem um cara que esses dias eu fiquei um tempo sem ir na empresa dele. Eu falei, Marcelo, você não pode ficar todo esse tempo sem vir aqui. Esfria a relação. Parece, ele tá dando sinal. Então, assim, porque do jeito que é hoje o mundo, cara, se você não estabelece ali, vai vir outro e vai se estabelecer. Conceitualmente, né, Marcelo, eu acho que é mais ou menos o que nós falamos aqui no começo, né? Da gente entender as diferenças de cada um e saber oportunizar essas questões. Da mesma forma que você falou, tem cliente que gosta que vai sempre, tem cliente que gosta de fechar o negócio e não precisa mais de visitar, né? Então, a gente estar próximo dele para entender como que cada um funciona, né? Que no final das contas, não sai muito das 3 regrinhas ali, né? De foco na meta, simplicidade nas ações e disciplina no cheque, né? É a gente definir boas metas, é a gente ter simplicidade na execução disso, que requer, inclusive, conhecer com quem que a gente está lidando no dia a dia, independente de estar num ambiente confinado ou não, a gente precisa de
de entender como que cada um funciona, né? E ter a disciplina de estar ali fazendo o dia a dia funcionar. Então não foge muito e sempre envolvendo pessoas, e sempre envolvendo algo sentimental, que é um pouquinho mais difícil da gente tangibilizar, mas tem a parte racional também, que é dos números, dos fechamentos das vendas, que nos ajuda aí a estabelecer algumas métricas interessantes, né? E as metas, né? Eu vou pegar esse gancho que você falou da tangibilização. As metas, elas têm que ser metas inteligentes. Por exemplo, eu às vezes vou num cliente que o cara racha de vender, mas é um produto que ele quase não tem margem para a empresa. Ele racha de vender aquilo ali e ainda vende na tabela abaixo do preço, porque diz que estava difícil vender. Então o cara não pode ter só meta de volume, o cara tem que ter meta de volume e mix. Uhum. E margem de contribuição. Então, por exemplo, porque muitas vezes eles são comissionados, né? Aí essa comissão ela vai ser paga a qualquer custo. Eu vejo, às vezes, situações onde o cara está vendendo 7% e ainda ganha a margem dele, sim, ganha a comissão. Sim. O negócio não para de pé desse jeito. Eu sei que eu falei uma coisa mais óbvia aqui, mas é que essa meta de mix eu não vejo muito acontecendo. Eu vejo meta muito de volume. Eu acho que é uma meta meio míope, assim, sabe? Perfeito. E se a empresa tem um produto de maior valor agregado, é porque ela ajuda o cliente em alguma dor que ele tem específica, né? Então, como o vendedor falou assim, eu não tô empurrando, mas eu tenho um produto aqui que é uma ferramenta para o meu cliente que atende ele de uma certa forma diferente, né, com valor agregado. Por isso ele tem mais margem, vamos falar assim. E aí vem aquela venda bem técnica que você falou, né? Porque, por exemplo, a gente já tem um experimento, por exemplo, do produto que a Gronelli faz, que diz o quanto que aquilo ali vai ganhar de volume de produção. Sim. Então o cara coloca na ponta do lado e fala, pô, compensa, custa um pouco mais, mas vai me trazer tantas sacas a mais na safra e na safrinha. Então, esse é o tipo de coisa, quanto mais a gente tecnifica ele, melhor ele fica. Exatamente. E trazendo para um outro ponto, né, também nevrálgico, né, a gente falou do time de vendas, mas as crises, né, o tempo de crise, e a minha percepção e a minha opinião, que no mundo normal de temperatura e pressão, as empresas querem colocar processo. Quando vem uma crise e existe uma necessidade de corte, talvez a consultoria, a mudança, olha, vamos deixar de lado e vamos tocar aqui o arroz com feijão, né? Como que essa gestão no tempo de crise, como que as empresas costumam a lidar com essa situação e como elas deveriam lidar com a situação? Eu vou te trazer, esse ano foi um ano que eu considero um ano difícil, que dentro da empresa a gente conseguiu transformar num ano muito bom. Porque o Brasil, ele parece que acordou para a excelência operacional, que é a gestão mesmo. Então o que acontece? Hoje a gente consegue ver várias vagas no mercado de excelência operacional. Uhum. Mas só que o cara não está fazendo mais excelência operacional de bonito. Ele está fazendo excelência operacional porque precisa. Necessário. Porque ele precisa reduzir os custos, porque ele precisa aumentar o volume de produção, porque ele precisa otimizar os processos. Sim. Então, o que eu vejo? A gente está terminando um ano muito bem. Esse ano foi um ano que a gente adquiriu 7 clientes novos. Para nós, é muito interessante. A gente fechou clientes muito interessantes, porque o cara ele precisa de ter uma excelência maior nos seus resultados. Então, o que acontece? Vai depender muito da empresa, porque, assim, Renato, eu vou colocar uma base aqui, eu vou pedir até desculpa, porque é uma coisa minha e dos meus sócios também. Uhum. Mas até uma empresa, na casa de uns 50 milhões de faturamento, não nem digo mês, né? Na verdade, muitas vezes o pessoal fala 50 milhões de faturamento no ano. Ela consegue seguir sem uma gestão tão boa. Tocar o dia a dia. Mas depois que ele passa desse patamar, ele começa a ter que prestar conta, ele começa a ter que ter excelência. Aí ele começa a ter que vir e falar assim, não, até aqui eu cresci sozinho. Agora talvez eu precise de uma outra empresa. E falando do tempo de crise, uma coisa que é importante é o seguinte, que eu vi isso acontecer nesses últimos 2 anos, a transparência. Porque é o seguinte, se os funcionários, se as áreas acham que a gente está em momento bom e na verdade a gente não está em momento bom, a gente tem gente remando para lado diferente. Ou gente que não está remando. Sim. Então eu vi gestores falando assim, gente, nós precisamos melhorar, senão nós vamos padecer. Então a transparência no momento de crise é um negócio muito importante. E outra coisa, não querer fazer o mesmo
para esperar resultados diferentes, né? Então a pessoa precisa fazer profundas reflexões do processo, pensar diferente. O que é pensar diferente? O que eu posso otimizar? Por exemplo, no Centro-Oeste, tem algumas empresas do agronegócio que, por exemplo, tinham 10, 12 pessoas na área administrativa, hoje tem 3, 4, porque otimizou muitas coisas, está trabalhando com robô. Não é um robozinho, não, robôs de algumas funções ali já. Exatamente. E a gente está com essa tecnologia, veio para ficar. Mas as pessoas estão perdendo emprego? Não, as pessoas estão indo fazer outras coisas mais que agregam, que tem um maior valor agregado. Então, no tempo de crise, transparência, pensar diferente e realmente aí a apuração, Renata, ela, por exemplo, quando você está não no tempo de crise, a apuração ela pode ser talvez um pouco menos detalhada. Quando você está na crise, você gerencia até a vírgula. Sim. É que nem a gente quando vai fazer um investimento, está começando a nossa carreira, né? Puxa, gente, se eu economizar aqui 2 final de semana, eu dou conta de adiantar uma prestaçãozinha da casa, né? Quando o cara está na crise, ele não começa mais a gerenciar de maneira... vai no detalhe. Sim. E as metas têm que ser ajustadas. Eu vejo empresas não ajustando meta e ela não está performando. E você percebe dos teus clientes, proporcionalmente ou percentualmente, quanto dos teus clientes te chamam no momento de crise do setor dele, né, ou que ele está ficando irrelevante perante o mercado, e quantos por cento te chamam que falam assim, olha, eu tenho oportunidades para frente, eu preciso crescer, né? Não estou no momento de crise, mas estou olhando para frente. Eu tenho clientes dos dois jeitos. Eu tenho cliente que me procura porque está precisando. Bateu a água. E eu tenho clientes também que já têm modelos de gestão extremamente estruturados, mas ele quer ir para um outro patamar de gestão. Até porque ele está indo para novos mercados. Esse aí normalmente é um cara que ele está indo para o mercado, por exemplo, americano. Aí o que acontece? O Brasil, ele trabalha com nível de qualidade de 3 sigma. Sim. Quando você vai para o nível de qualidade americano, é 3,5 sigma. Parece que é pouco, é só de 3 para 5, mas não é isso. Na verdade, a gente está melhorando N vezes a qualidade. Daí ele fala assim, Marcelo, se eu entrar no mercado americano com o nível de qualidade que eu tenho aqui, eu não vou entrar. Ou eu não vou permanecer, porque às vezes é muito difícil conseguir mais mercado. Sim. Aí você abre e depois você não se mantém. Então, daí o cliente chama, porque, assim, nós temos uma pluralidade de profissionais na Make. Por exemplo, nós temos estatísticos, nós temos engenheiro de produção, nós temos engenheiro físico, nós temos contadores, nós temos profissionais de TI, nós temos 4 psicólogas na empresa. Então, porque hoje a gente trabalha digital, processos e trabalha também a questão das pessoas. Ser humano. Porque comportamento e atitude na crise, ele precisa ser mudado. É um comportamento e atitude com muito mais disciplina e com muito mais urgência. Claro. Eu não posso, porque assim, eu não posso negar a crise. Eu tenho que encarar ela de frente. Eu vou falar para você, o ano que eu mais gastei sola do meu sapato, batendo em um monte de porta, foi esse ano. Mas deu certo. Não vai vir até mim. Eu tenho que ir para trás, eu tenho que ir para cima. E dentro dos teus clientes, do teu mercado, né, o quanto existe, voltando ao tema do começo, né, quanto existe a coragem para a mudança. Eu sei que eu vou mudar, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que nós estamos em crise ou eu quero crescer para captar oportunidades, mas eu não sei se eu tenho coragem de atuar de acordo com o que a Make falou, olha, esse é o diagnóstico e esse é o plano de ação. Olha, a gente tem os dois tipos. A gente tem cliente que pede um diagnóstico, você me levantou um gancho aqui super interessante, e às vezes o cara, ele olha o diagnóstico, ele acha que realmente retrata, mas ele fala, não é o time de eu fazer. Mas normalmente 80%, 90% fala, não, nós temos que fazer por quê? O diagnóstico, normalmente a gente fala quanto de dinheiro tem na mesa. E é difícil, cara, nós não falamos assim, você está com um problema disso. Não, tudo eu tangibilizo para dinheiro. Então daí o que acontece? Fica mais fácil do cara... A coragem vem, né? A coragem vem. É porque a coragem vem porque quando os milhões empurram a gente, até porque normalmente a gente trabalha com cliente de grande porte. Então, assim, o cara, ele pensa assim, eu não posso negar que eu tenho esse tanto de dinheiro, né? Eu fico pensando no Dudu, como ele já foi gestor também fora aqui, que tem também um grande porte, de outras também. Se você negar... por exemplo, eu tinha situações quando eu era gestor, que eu falava assim, gente, se eu não melhorar minha performance aqui, eu vou perder 15 milhões ano. Não posso perder, né? Então a coragem, eu acho que ela tá muito... Eu acho que a gente, como consultoria, a gente fica jogando a responsabilidade só pro cliente.
A responsabilidade da consultoria também é dar tipo, um líquido para o cara ter coragem, sabe? Que é um bom diagnóstico, sabe? É o tangibilizar, né? O dinheiro do bolso, né, Dudu? E talvez também, a hora que procura, né, ele já está enxergando essa necessidade, né? A hora que ele procura a consultoria, porque ele já enxergou, já ele sabe que tem que mudar, mas Isso. ele não sabe o que ele tem que mudar, e talvez o que assuste. E essa consistência no trabalho de diagnosticar, né, e a consistência nesse líquido aí impulsionador, com certeza é a receita aí para que ele tome essa iniciativa de fazer acontecer, né? Porque a necessidade, ela bate na porta e não tem para onde a gente correr, né? Ela vem de uma forma assim, ou a gente faz agora, ou a gente sabe que vai ter que fazer isso mais na frente, e talvez o momento mais na frente ele é muito menos propício e menos interessante do que fazer acontecer agora, né? Então, aí, Dudu, é uma coisa que você tocou que para mim é fundamental. É o seguinte, no diagnóstico a gente vai sair também com ações que são de curto prazo, ações de médio prazo e ações de longo prazo. E a gente sempre vai priorizar as de curto prazo porque elas são normalmente de mais fácil execução e tem um retorno muito elevado. Porque uma coisa que a gente também tem que fazer para o cliente, a gente tem que dar resultado. Por exemplo, a gente normalmente consegue para clientes de 20% a 40% de aumento de produtividade, a gente consegue redução de custo fixo na ordem de 10% a 15%, a gente consegue acabar com vários gargalos. Por exemplo, hoje o nosso ROI médio é de 5,5 vezes. Então, para cada um que você investe, você ganha 5,5. Quando é treinamento, Dudu, você conhece bem, porque a gente forma muito black belts e green belts, esse ROI pode chegar a 70 vezes, 80 vezes. Porque o cara alto, né? E assim, é porque você não gasta tanto com o treinamento e você vai colocar mão de obra da empresa para fazer aquele projeto. Você já tem o recurso. Só que às vezes é o seguinte, isso é fato, porque isso tem acontecido muito comigo. O cliente às vezes não tem, ele até tem o conhecimento, mas ele não tem tempo para fazer e nem a dedicação que precisaria ter. o foco, né? O foco, porque a área de excelência operacional, Renato, eu sei que, por exemplo, o Dudu já fez um trabalho excelente ali. Pô, ele gastou energia. Sim. Ele foi lá nos turnos de trabalho, ele viu o que estava acontecendo. Processualizou. É foco dele. Agora imagina que a gente coloca uma pessoa e fala assim, vai lá dar um tapinha. Não, esse tapinha não vai ser consistente, vai ser assim aquele voo de galinha, né? Você voa daqui a 2 metros, você já tem que descer porque não aguenta, sabe? Exatamente. Então, assim, é muito importante que a gente tenha o quê? Profundidade quando a gente está falando de excelência operacional. Isso. Coragem para mudança, o dinheiro põe na mesa, mas o dinheiro põe na mesa e você trouxe um ponto, né? Quando a gente trabalha em empresas multinacionais, empresas de capital acionista aberta, mas quando você traz para uma empresa familiar, eu não sei se você já se deparou por isso, mas nem sempre é o dinheiro, né? A cultura, o jeito que foi construído, a questão das gerações, né? Do fundador, da segunda geração, com certeza tem diferenças, mas acredito que em uma empresa familiar, talvez o dinheiro não é 100% da mudança, né? Na empresa familiar, a gente começou a atendê-los vai fazer 4 anos. E o que acontece? Empresa familiar... É um outro mundo, né? É um outro mundo, só que a palavra, para mim, chave é confiança, para entrar. Aí depois é bom senso para ficar. Porque se você não entender a cultura deles, você não vai conseguir ajudar. E muitas vezes as pessoas o consultor quer impor a cultura dele para a empresa. A Make, pra você ter uma base, eu sei que vou falar um negócio aqui que talvez soe estranho, mas, por exemplo, eu não tenho consultor metido. Eu tenho consultor que é realista, é humano. Então eu vou lá para entender a dor do cara e vou entender a cultura dele. Então, por exemplo, eu não tenho aquela pegada, por exemplo, assim, daqueles consultores que tem uns que acham que são deuses e tem uns que têm certeza. Eu não estou nós na Make não estamos nesse patamar. Então, por exemplo, a gente tem um cuidado de entender a cultura do cara. Por exemplo, esses dias eu estava num cliente, Dudu, demorou 2 horas para explicar o nome da empresa dele. E ele falou assim, ninguém nunca ficou 2 horas para entender o nome da minha empresa. Eu falei, mas se é importante para você, é importante para mim. Porque isso daqui me dá vários insights depois como trabalhar. E falando do que eles pedem normalmente, Renato, o que eles pedem? Eles estão preocupados com a sucessão. O cara cria um verdadeiro império. Só que daí, por exemplo, a segunda geração não quer. Porque fala assim, eu não quero ser que nem meu pai não tinha vida, eu não quero ser para mim não. Sim. Aí para quem que ele vai passar? Daí você vai falar assim, às vezes ele fala assim, para quem que eu vou passar ou se eu vou vender? Aí eu me especializei nesse negócio de valuation, sabe? Que é o seguinte, e aí eu sei todos os defletores de valor no valuation. Por exemplo, a empresa dele não está procedimentada.
Então é o seguinte, é que nem se fosse a tua empresa, tá, Renato? Então, se tira o Renato, a empresa para. Não vale muito a empresa. Apesar de você ser um cara muito... Mas, por exemplo, a empresa ela tem que estar procedimentada. Aí aqueles negócios de gestão que eu falei lá atrás, eles teriam que estar ok. Só que eu tenho que traduzir aquilo ali para o que faça sentido para o dono. E a gente esbarra em mais uma coisa na empresa familiar. Na empresa familiar, a gente tem um conhecimento, o que a gente chama de idiosincrático, que é o conhecimento do negócio. E muitas vezes, 3 ou 4 pessoas na empresa familiar detêm esse conhecimento do negócio, só que ele não está escrito em lugar nenhum, está na cabeça da pessoa. E se você não consegue pegar esse conhecimento e transformar ele numa coisa replicável, aquela empresa também vale muito pouco. Está no capital humano. Está no capital humano. E é legal, a gente consegue conhecimento através de pessoas, mas a gente está tendo um turnover no Brasil de média liderança e de alta liderança hoje muito significativo. Talvez eu me expressei mal, né? Eu falei que está no capital humano, assim, está só no capital humano. Exatamente. Né? O capital humano é importante, mas está só ali, né? Exatamente. Muito frágil. E daí o que acontece? A hora que a gente pega, eu até comentei nos bastidores com o Dudu, que é o seguinte, eu fui contratado recentemente para pegar um conhecimento idiosincrático de uma pessoa de 74 anos. Deixei 2 consultores do lado da pessoa durante 7 meses, para entender tudo o que ele fazia. Porque ele fazia um produto para o meu cliente que cada container valia 3 milhões de reais. E ele fazia N containers por dia. Artesanal. Artesanal e tinha todo... Daí eu falei assim, gente, ela fala, desculpa a expressão, mas até se ele for no banheiro, vocês vão junto. Porque o que acontece? Eu preciso saber o que esse cara faz. E ele queria genuinamente ensinar porque ele queria se aposentar. Ele já estava num momento de vida. Já estava num momento de vida de ficar mais tranquilo, sabe? A gente demorou, porque a gente fez N sessões de acompanhamento, N entrevistas, N acompanhamentos para depois transcrever e depois repassar digamos, conhecimento para uma outra empresa. Para uma outra empresa, não, desculpa, uma outra pessoa. Aí o que a gente fez também? A gente deu totalmente descrito, porque vamos supor que essa pessoa sai depois. Não está lá, o conhecimento dele está aqui. Agora, quantas empresas hoje que, por exemplo, se você for no cara, em tal dia, a chance de você fechar o negócio é muito grande. Isso não está escrito em lugar nenhum, está na cabeça do cara. Se você for ali peneirar com uma peneirinha não sei o quê, você vai ter um número de finos bem menor, o rendimento vai ser que o cliente vai gostar. Às vezes aquilo ali está no conhecimento de uma pessoa. Então, a empresa familiar tem muito esse negócio do conhecimento idiosincrático. Sim. Eu faço isso aí porque até recentemente, com o pessoal da Board Academy, eu escrevi um dos capítulos do livro Conselheiros. E eu abordo esse tema lá nesse livro. Porque esse conhecimento, a gente não pode ser refém dele. A gente tem que ter uma hora que tratar. Num outro cliente, vou ressaltar, a idade era parecida, Renato. 72 anos. Fazia 15 anos que ele não tirava férias. 15 anos. E tipo assim, aí que você vai pegar ali, a hora que você começa a analisar, aí, tipo, ele era um cara que ele comprava tudo que a empresa precisava, ele tinha tudo num caderno, ele nem computador usava. Aí ele falou assim, Marcelo, eu precisava dar uma relaxada, cara, eu não consigo tirar férias. Eu falei assim, mas esse caderno que o senhor tem aqui, com todos os lugares que o senhor compra, com quem que fala, quando, coisa, quem que sabe? Não, só eu que sei. Aí no meu diagnóstico eu coloquei ali que aquilo ali era um perigo, né? Porque era um risco gigante, né? Então, a hora que você começa a você mapear isso aqui, você agrega muito valor. E a empresa familiar, você tem que dar resultado de maneira consistente e você tem que fazer com que as pessoas façam junto. Em outros clientes, às vezes, não é tão importante, mas na empresa familiar, a pessoa ela tem que meio que falar assim, nossa, o Marcelo parece que é um de nós. Isso é uma conquista, isso é uma conquista gigante. A forma de abordagem ela é fundamental, né? A gente que chegar numa empresa familiar e fazer a leitura do cenário para ver de que forma que pode fazer essa ajuda, de forma que pode colocar os seus conhecimentos, é uma abordagem talvez a mais importante, né? Que você citou um exemplo de uma pessoa de 74 anos que estava apta por passar aquela informação porque ele chegou a hora ali de se aposentar. Né? E tem alguns momentos que não, às vezes a pessoa ainda está numa situação de querer reter mais essa informação para se sentir importante, se sentir útil. Né? Então, a leitura do cenário
e do ambiente, ele é fundamental para que ele se sinta dessa forma que você comentou agora, para que sinta-se que o consultor, seja quem for, é um deles, é um de nós, né? Vamos dizer assim, que aí vai funcionar de uma forma muito mais harmônica e vai conseguir o objetivo principal final, né? Então, e tem uma coisa, como é que a gente ganha ele quando ele está desse jeito que você comentou? Foi um excelente exemplo. A gente começa a mostrar que a saturação dele está muito alta. Então, a percentagem de horas de trabalho dele está muito elevada porque ele está com aquele conhecimento retido tudo nele. Aí a gente tem que mostrar o benefício que é a qualidade de vida mesmo, né? Sim. Porque a hora que você começa a dispor para outras pessoas, ele não vai perder poder. Na verdade, ele vai ganhar mais tempo para poder fazer as coisas melhor e tempo de vida. Exatamente. E tem empresas que você chega e fala que essa empresa já teve alguma vez? Essa empresa não está pronta para uma consultoria? Já teve. Tá. Já teve e assim, eu acho que é uma coisa que a gente tem que saber que às vezes é o momento, tá? Por quê? Por que essa empresa não estava pronta? Ela ia ter várias alterações naquele ano. Aí a hora que eu fiz o diagnóstico, eu vi tudo, porque eu também costumo fazer isso no diagnóstico. Vai ter alterações de processo, vai ter alterações no tipo de serviço que é prestado, e ela ia ter várias alterações. Aí o que acontece? Ele ia gastar dinheiro à toa. Tá. Porque o que acontece? Primeiro, eu poderia até fazer parte da mudança, mas não era esse o escopo que ele queria. Ele queria melhorar processos que iam ser mudados. O cara da consultoria, o Renato, ele tem que ser um cara, eu prezo muito pelo nome da Make, sabe? Sim. Então, por exemplo, a gente tem sucesso porque a gente traz retorno para o cliente. Só que se você começa a vender coisa que não está atrelada a resultado, ou coisa que não vai ter um resultado muito perene, você começa a ser um cara assim que não tem muito valor. Então foi um não tranquilo. E a hora que eu expliquei para ele, ele entendeu também qual que seria a coisa. Aí você vai falar assim, pô, mas será que não... Mas precisaria ter feito o diagnóstico? Eu não sabia que as alterações iam estar acontecendo, sabe? Fiquei sabendo via diagnóstico. Então, assim, até hoje é uma prática que eu falo. Olha, eu vou fazer o diagnóstico, mas você vê que vai ter muitas alterações. A gente vai aprendendo, né? Sim. E é uma crença que eu tenho, né? Que a melhor divulgação de um produto está no canal de distribuição, né? Na capilaridade e como esse produto chega até o consumidor. Mas a melhor divulgação de um serviço é o boca a boca, né? É a recomendação, estive com ele, fez um bom seu trabalho, teve resultado. Então, isso valida muito, né? Tem uns comentários que eu sinto muito orgulho que eu escuto do serviço da Make. Pô, a Make parece um de nós. Parece que eles estão misturados ali. A dor que a gente sente, eles também sentem. Olha, o pessoal da Make não tem essas firulas, né? Então, tipo assim, o pessoal, digamos assim, vem no meu segundo turno, vem no meu terceiro turno, se precisar vir de final de semana, vem. Sabe conversar com o operador? Dudu, você sabe, conversar com o operador, você tem que ser com qualidade, sabe? E, por exemplo, nós não chegamos com nada pronto, a gente primeiro entende para depois ver como que apoia. E depois a gente faz parte da execução. Então o cliente fica tranquilo com a gente, sabe? Isso daí para mim é um ativo muito grande. E assim, vou contar para vocês um pouco dessa por que eu fiz isso. Como eu já demandei muita consultoria quando eu era gestor, já trabalhei com várias empresas. E uma coisa que me incomodava muito é com o modelo da consultoria só consultiva. Que ela vem, ela faz um diagnóstico, ela fala, daqui 90 dias eu volto aqui para ver se você fez. Assim, se eu tinha contratado a empresa de consultoria, Renato, talvez a minha visão está muito simplista, tá? Mas é porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho gente, eu não tenho ambos, entendeu? Eu não quero o diagnóstico, né? Eu quero o resultado. Eu muitas vezes faço diagnóstico só para a gente direcionar o esforço, mas o papel, o final... Então a Make ela vai lá e faz junto. Então, por exemplo, eu tenho muito orgulho da gente, o tanto que a gente aprende do processo do cara. O cara fala assim, olha, vocês estão de parabéns, viu? Porque vocês entendem muito do meu processo. Mas se eu não entender muito, como é que eu vou saber a dor dele? Até para ajudar a transformar. E sempre eu estou buscando no mercado, por exemplo, vamos supor, eu não era forte em mineração. Hoje eu tenho bastante noção de mineração. Eu tenho engenheiros de minas na minha equipe. Porque eu não consigo ter esse conhecimento, então vou lá e trago. Outra coisa, meio que tem convênio com a USP e tem convênio com a UFSCar, para trazer os melhores alunos, principalmente de pós-doutorado, doutorado, porque isso daí faz com que a gente tenha sempre uma massa muito... E a gente mistura também, sabe? Nós temos profissionais
pelo menos 30% dos meus consultores tem mais de 35 anos de experiência cada um. Porque se tudo der muito errado, ela conta uma casa de repouso. Mas assim, esses caras eles já foram diretores de grandes empresas, né? Então eles sabem e estavam acostumados a usar a gestão no dia a dia. Porque às vezes cargo não quer dizer que o cara costuma fazer gestão, tá? Sim. Isso não é 100% das vezes. Então daí a hora que eu misturo com esse pessoal mais novo, eles dão uma agilidade para os mais velhos com a questão de digital, com questões de novas tecnologias gigantes, e às vezes até, por exemplo, tem profissionais de simulação, tem profissionais de otimização. Então, às vezes, o cliente me contrata para dizer o seguinte: essa minha fábrica que eu estou construindo, ela vai nascer com o número de gargalo? Está bem de gargalo? O ideal é já nascer sem gargalo, né? Sim, claro. Então, eu critico muitas vezes o projeto, sabe? E a gente simula. Aí, por exemplo, você já trabalhou muito nessa área, né? Eu simulo 10 anos de operação. Aí eu faço o cálculo do número de pessoas que tem que ter, quantos turnos tem que ter, como é que deveria ser a evolução do projeto. Então, a Make hoje é uma consultoria que ela vai desde, fazendo uma analogia com uma construção, eu vou desde do projeto, eu faço o projeto da casa e vou até o acabamento mais complexo. E ver o morador entrar. Exatamente. E acompanha esse primeiro tempo de moradia, né? Que a gente chama de operação, a gente chama de operação assistida. Exatamente. E você falou um pouco de tecnologia, né? O que está mudando hoje dentro da consultoria, dos projetos e processos que você toca dentro das empresas? Como que a tecnologia tem te apoiado nesses desafios? Olha, quando eu comecei minha vida profissional, Nato, a gente tinha poucos dados. Tinha pouquíssimos dados, tá? Daí o que acontece? Hoje a gente tem uma fartura de dados. Mas uma das funções que tem maior oportunidade de melhoria é de analistas no Brasil, porque o analista não faz muito serviço de analista. Ele faz o serviço de caras que estão organizando dados. Organizar dados e analisar tem uma diferença monstruosa. Então a tecnologia vem do que pegar diferentes bases de dados, oferecer aquilo ali num banco de dados único, colocar regras de negócio para só vir dado bom mesmo, e oferecer aquilo ali já trabalhado para o analista ajudar o seguinte: ó, Dudu, tá aqui, ó, nós precisamos fazer isso aqui. Vem com a decisão. Então, esse é um dos motivos. Outras coisas é fazer o seguinte: a gente chama de real time, né? Mas a gente ter no tempo adequado a informação para tomar decisão. Então a tecnologia ajuda muito a isso. Só que a gente tem que tomar um cuidado, se você me permitir, eu vou dar um exemplo. Você já estava num evento em Ribeirão Preto, e daí tinha um pessoal que estava fazendo uma grande divulgação que eles conseguiam, numa colheitadeira de cana, ter, durante um dia de trabalho, 1 bilhão de dados. Aí você já me conhece, né, Renato? Eu levantei minha mão. Falei assim, mas por que você precisa de 1 bilhão de dados? Ah, porque a gente faz uma coleta de dados a cada 1 segundo. Renato, a gente não precisa de uma coleta de dados a cada 1 segundo. Isso aí só vai sobrecarregar a nuvem, a gente vai gastar dinheiro para fazer essa... A gente precisa ter a quantidade... Né? Então, assim, eu falo para vocês, se vocês entenderem a variabilidade dos dados, eu poderia estar fazendo, talvez 150 coletas e estaria tranquilo do que uma por segundo. Tomando a mesma decisão. Nós não precisamos coletar sangue todos os dias, né? A gente precisa de coletar sangue uma vez a cada 6 meses e fazer a dieta. Tratar. Né? E tratar, fazer a dieta, fazer atividade física, né? Não precisa de todo dia coletar o sangue para saber se tem alguma alteração nele, né? E eu uso muito a tecnologia com a estatística, Dudu, que é para fazer isso que você comentou. É o seguinte, o que é importante coletar? Então, muitas vezes eu chego em clientes que o cara fala assim, olha, eu tenho 127 parâmetros, eu não aguento mais, eu tenho muitos controles. Você acredita? Pensar isso nos anos 80 era impossível pensar isso, né? Aí ele fala para mim, Marcelo, reduz isso aqui para mim. Aí a gente traz para 18, ele fala assim, nossa, agora realmente eu estou controlando, né? Porque os 127 eu fazia de conta que eu controlava, né? Exatamente. E aí vai controlar o que realmente faz sentido para aquele processo, o que faz sentido para... Até porque tem um custo para controlar, né? Exatamente. Tem um custo para o planeta, né? Se você pensar uma grande discussão que está tendo nesse momento, né? E teve um aporte gigantesco da Microsoft aqui no Brasil para a construção de servidores, pela questão da energia e tudo mais. O Brasil tem uma matriz energética bastante verde, vamos falar assim, mas com o advento da IA, a necessidade de construção de servidores ela é gigantesca. E a necessidade de energia para rodar esses servidores e climatizar, o mundo não tem sustentabilidade, né? Então, eles anunciaram 14,6 bilhões de investimento aqui no Brasil. E você pensa que o Brasil, sim, tem uma matriz energética renovável, mas quando você vai para outros países, é queima de carvão, e outras matrizes nucleares e outras matrizes fósseis aí, né?
Sim. Então, o quanto a gente está destruindo o planeta para criar dados, para coletar dados de um em um segundo e guardar em algum lugar que vai ocupar espaço de algum outro dado importante, né? Então a gente precisa ter essa mentalidade que o dado custa também, né? Para o planeta e para a empresa. Sim. E para quem que a gente oferece o dado? O Dudu falou uma coisa na segunda pergunta que eu queria conectar com o que você falou agora. Para cada nível você oferece o que é importante para tomar a decisão. Um supervisor enxerga diferente de um coordenador. Um coordenador enxerga diferente do gerente, que enxerga diferente do diretor, que enxerga diferente do CEO ou do VP. Então, essa hierarquização do dado é muito importante porque a tomada de decisão é diferente. Por exemplo, um diretor não precisa saber do detalhe, ele pode até querer descer no detalhe. Mas se ele está descendo muito no detalhe, o coordenador, o gerente, o pessoal não está fazendo o papel deles. E quem está fazendo o papel dele, né, como diretor. Exatamente. Então, por isso que a tecnologia... Então, por exemplo, hoje, você pega aqui, você faz um app no teu celular, aí, por exemplo, o teu pessoal de vendas, que você estava comentando naquela hora, ele vai lá, corre a regra e fala assim, tá legal, né? Por exemplo, até às 10 horas da manhã era para ter 300 visitas. Fizeram 270. Mas peraí, quem não fez? Aqui, mas que lugar que é? Puta, é bem longe que não tá vendendo, né? Aí a gente começa a ver a relação causa e efeito muito clara, né? Claro, correlações. Exatamente. Perfeito. E eu queria trazer um pouco mais desse ponto da sustentabilidade, né? E trazendo um pouco para a Agronelli, a Agronelli foi uma empresa concebida na sustentabilidade. Muito antes do ESG, o Marco Túlio ele trouxe a Agronelli muito com esse viés de sustentabilidade, o que ele fez de recuperação de nascentes de água, produção de água de uma maneira sustentável. A Agronelli Soluções, o gesso agrícola, né, era um subproduto era um resíduo que ia virar um subproduto, alguma coisa que ia ser estocado e não comercializado, estático, né, barragens e contenções, e ele criou um destino nobre, né, produzir alimentos. O agrosilício vem da mesma questão. Hoje, 100% do frete que a gente entrega nossos produtos aos clientes é compensado a emissão de carbono. E eu queria que você trouxesse um pouquinho também, Dudu, da operação, né, o quanto o olhar que vocês estão tendo nesse momento para mapear a nossa emissão de carbono. Isso, nós estamos num momento agora, Marcelo, que nós estamos fazendo um mapeamento da nossa quantidade de emissão de carbono na operação. Até porque muito da nossa movimentação hoje, quase na sua totalidade, é feita através de máquinas movidas a diesel, né? Então nós estamos quantificando isso nesse primeiro momento e a gente já vê redução no consumo de diesel somente com ganhos de produtividade. Mesmo mantendo a mesma matriz, a gente já vê ganhos aí ao longo desses últimos 4 anos que mostra para a gente que a gente sai de um nível de emissão X e já vem para um nível Y, né? Diante do aumento de produtividade que a gente tem tido. E com alguns projetos também de estar mudando essa matriz, de algumas movimentações que a gente faz hoje via pá carregadeira, a gente fazer isso via correia transportadora e, consequentemente, a gente minimizar a emissão de carbono, né? Então, da mesma forma que hoje nós temos o frete verde, né? Aqui, que a gente faz essa compensação, o que a gente quer no futuro bem próximo é fazer essa compensação também para a gente ter uma operação verde, né? Toda aquela emissão, a gente consiga de alguma forma traduzir isso aí numa compensação verde e estar trazendo uma operação mais limpa e mais consciente do ponto de vista ambiental. É por isso que quando você vai conceber um projeto, uma fábrica nova, um processo novo, na tua simulação você já deveria pensar nisso, né? Qual vai ser uma rota onde eu vou diminuir o trânsito de empilhadeiras? Porque se a gente reduz 20%, a gente vai ter também 20% a menos de consumo, né? Ou de bateria, ou de diesel, e assim por diante. Então, essa conexão com os indicadores verdes, né, que a gente chama, né, ela é muito importante, né? A gente precisa, digamos assim, mostrar que o negócio ele se preocupa também com a sustentabilidade, né? E a minha pergunta também, né, dentro dos projetos, das empresas que te chamam, a palavra sustentabilidade já está na mesa? Você percebe essa mudança ou ainda não? A palavra sustentabilidade e grande parte deles, a parte de segurança. Segurança? Os dois, eles se preocupam sim, até porque muitas vezes, quer dizer, na minha carteira tem muitos clientes que são multinacionais, sabe? Então, assim, eles já têm áreas bem estruturadas e muitas vezes a gente atende essas áreas também. Então, o pessoal está preocupado em fazer melhor. Outras empresas que às vezes ainda não estão com essa estruturação, a gente
vai ajudando eles a terem um gosto por isso, tá? Legal, legal, Cada vez mais o mercado vai exigir que seja um produto ou um serviço que olhe o meio ambiente, né? A gente está chegando num ponto de insustentabilidade, né? Então a gente precisa realmente colocar isso na nossa agenda, no dia a dia, e nos provocar, né? Nos desafiar para que isso aconteça, né? Então, do mesmo modo que tem a logística, a gente está olhando a operação, está olhando outros pontos e como a gente cada vez mais reduz a nossa pegada de carbono, né? E até ter a consciência, né? Qual é a nossa real pegada de carbono. E a gente já vem com uma pegada americana, que lá nos Estados Unidos já tem alguns estudos que mostram assim. Então, por exemplo, o Renato, ele tem uma empresa e a empresa dele tem que ter 80% de produção de produtos principais e 20% de subprodutos. Aí o que acontece? O Renato começa a fazer 78% de produto principal e 22% de subprodutos. Você não está eficiente. Você vai pagar mais imposto. Então o que acontece? A gente vai começar a ser cobrado pelos governos. Por exemplo, quem trabalha com água já é isso também. Então, por exemplo, numa cervejeira, por exemplo, ele paga água. Mas já é uma ideia ali de quantos litros que você vai fazer uma cerveja, né? Então, por exemplo, a mesma coisa em performance. Então, a gente vai vir com uma carga tributária no futuro que quem for ineficiente vai pagar mais imposto. Nós temos empresas parceiras que têm o balanço hídrico muito justo, né? Então, uma nova planta para ela tem que entender da onde ela vai conseguir captar a água, porque ela já não tem mais água do sistema para utilizar. Então, como às vezes nem captar, órgãos, né? Como ela vai conseguir reaproveitar fazer a gestão água de da dentro água do processo dela, né? Então vai gerar ali alguns produtos justamente pela reutilização dessa água, porque não tem da onde mais, não tem manancial, né, na região para que possa utilizar. Não tem outorga, não tem manancial que suporta o crescimento dela. Tratar a água e recircular no sistema. Com certeza. E um outro ponto que me parece bastante fundamental nesse processo de gestão, que é o feedback, né? O quão valor tem nessa discussão one-to-one ali para que deixem as coisas bem ajustadas. O feedback, vou retomar numa frase que eu aprendi com um amigo meu, que é aquela: gestão é esporte de contato. Se você não quer ter contato, não seja gestor. O feedback é a mesma coisa, só que é um feedback de gestão. Então, por exemplo, quando eu vejo que um supervisor meu, ele está indo para a operação, aí você começa a falar assim: gente, eu sei que ele está esforçado, mas não é isso que eu quero. Ele foi contratado para ser o cérebro, não para ser os braços, sabe? Então a gente precisa dar feedbacks de gestão. Primeiro, então, por exemplo, quando eu vejo uma figura, vamos pegar um exemplo aqui de um coordenador. Ele tem 5 supervisores. Vai ter sempre um que performa um pouquinho pior que os outros. Claro. Aí o que acontece? Ele tem que ser claro nesse feedback de gestão e comportamental e atitudinal. Olha, eu estou vendo que você não está interagindo com as pessoas, eu estou vendo que a tua reunião diária ela não está tratando de desvio com qualidade. Então a gente tem que a gente não pode ter medo do feedback. O feedback é um negócio muito importante. Só que o feedback, para mim, tem que ser menos emotivo e mais técnico. Eu acho que a pessoa cresce muito com feedback técnico. Não quer dizer que a gente não vai falar de comportamento e atitude. Mas fatos e dados são fundamentais. Sim, né? Porque senão o cara não reconhece nele aquele feedback. Uhum. Então, por exemplo, eu gosto muito de ilustrar situações para os meus funcionários. Falo assim, olha, porque eu avalio o comportamento e avalio também a questão técnica do meu consultor. Por mais que eu não tenha um número gigante de colaboradores, mas são colaboradores extremamente tecnificados, sabe? Então, imagina como é que tem que ser o feedback. Tem que ser um feedback muito assim... digamos, fundamentado, né? Fundamentado. Não adianta você vir com uma coisa que o cara questiona. E eu não tenho medo do questionamento, só que eu também tenho que me preparar, né? Claro, e se não for bem fundamentado, acaba indo pelo lado emocional, aí fica a questão do ponto de vista. Aí é o ponto de vista de um contra o ponto de vista de outro. Aí qual que está certo? Cada um tem seu ponto de vista. A partir do momento que tem fundamentação de fatos e dados, aí elimina essa parte de emocional, né? Sim. Do ponto de vista de um, ponto de vista do outro. Porque tá ali, tá escrito preto no branco, né? E tem uma coisa Os que... acordos da vida. Exatamente. E tem uma coisa que eu escutei uma vez, Renato, e eu levo muito para minha vida, é o seguinte. Isso é de um grande cara que da Harvard Business escreveu, ele é indiano. E ele falava assim, os funcionários podem não gostar de você, mas você não pode desgostar dos seus funcionários.
Sim. Parece que não, mas é profundíssimo isso aqui, entendeu? Assim, os caras podem não gostar da gente, mas a gente tem que levar aquilo ali com uma relação extremamente profissional, mas preocupada com o ser humano, entendeu? Então, o gestor, na verdade, para ser bem sincero, o gestor tem que ter mais saúde, o gestor tem que ter mais vontade, ele tem que ter mais e mais para poder fazer gestão. Isso aí. Mas então você tá transformando gestão num troço, tipo, muito impossível. Não. É que você tem que saber que aquilo ali faz parte daquela cadeira. Isso aí. Todo mundo quer ser gestor, inerente, mas na hora que começa a ver os ônus, não quer mais. Só quer o bônus, né? É isso aí. Aqui a gente tem um jargão que a gente brinca muito na Gronelli, né? Que às vezes as pessoas falam, olha, lidar com caminhoneiro não é fácil. A gente fala, mas nossa vida é lidar com caminhoneiro, né? A gente transita aqui por dia 600, 700 caminhoneiros. Então, como nós da Gronelli nós não podemos nos dar o luxo de não gostar do caminhoneiro. Nós temos que ter brilho nos olhos para falar com ele, né? É como um vendedor falar que lidar com o cliente é complicado. Não, é inerente à tua função, né? E você está dizendo, para um líder, lidar com os colaboradores, com os liderados, é inerente à função. Então, ele tem que ser apaixonado por aquilo. E de que forma, né? A gente fazer com que isso seja prazeroso para ambas as partes, né? Criar condições e criar um clima que motiva ele a estar vindo carregar aqui, né? E a gente tem várias situações que promovem isso, né? É ter um local decente para ele chegar e ter ali sua higiene pessoal, é ter um tempo de atendimento decente, que ele não fique muitas horas na fila. Então, atender com um sorriso no rosto. Então, esse é o papel nosso para que a gente tenha prazer em atender eles e eles tenham prazer em vir para cá e não ficar de uma forma penosa, né? Porque faz parte do nosso trabalho. Nós precisamos de ter por dia aqui, no período de safra, 700, 800 caminhoneiros todos os dias, que senão nós não vamos colocar para fora o volume, né? E vocês me fizeram um momento nostálgico aqui, vou me permitir comentar. Eu comecei minha vida profissional, tinha 12 anos. Eu era chefe de escritório de uma transportadora lá em Rondonópolis. Com 12 anos? Com 12 anos. E eu era naquela época do datilógrafo, era número de toques para saber se você era um bom datilógrafo ou não. E os caminhoneiros, a gente carregava eles de soja ou de milho, ou para Ponta Grossa ou para Paranaguá. Assim, eles eram muito bravos. Imagina eu com 12 anos, eu tinha um medo danado deles, sabe? Aí o que eu fazia? Mas peraí, eu já sei como é que esses caras, eu vou ganhar eles. Eu deixava pré-preparados os manifestos, porque eu precisava fazer o manifesto para depois ele trocar aquele manifesto como uma carta frete. Então eu deixava pré-pronto, daí eles falavam assim, nossa menino, mas você sabe o que a gente quer. Aí eles começam a tratar a gente bem, sabe? É que a gente quer tratar as pessoas, muitas vezes, sem saber o que a pessoa espera, né? Assim, a gente não faz só da nossa cabeça as coisas, sabe? A gente tem que entender o outro. Eu me preocupo muito com isso, sabe? É isso aí. Saber que a tua função é inerente àquilo e você tem que ter prazer e entender o outro lá, empatia, né? Com certeza. E muitas vezes você não sabe, o cara tá fora de casa 60 dias, o cara não come bem, o cara, ele ficou esperando, você tem um tempo com ele de 15 minutos, você ainda quer tratar ele mal? E para ter uma boa gestão, a gente tem que dedicar um tempo muito maior para essas questões, né? Das questões de entender o processo, entender as pessoas, muito menos do que colocar a mão na massa. Você colocou aqui, que é a questão do supervisor, né? Se ele for para execução, aí a gente perde completamente a supervisão na qual a gente espera dele, né? Ele tem que estar olhando por cima para ter uma visão ampla, né? Da mesma forma o coordenador, o gerente. Então a gente tem esse que é o ponto, né? De que cada um atue exatamente na cadeira que está ocupando, né? E esse cuidado a gente tem que ter para a gente não correr o risco de sempre atuar no nível abaixo, né? O que eu vou comentar agora com vocês não é de clientes, é da minha vida profissional, que tem muita conexão com o que você falou, porque eu acho que vai agregar aqui para as pessoas. Nunca promova pessoas para cargos de liderança sem elas terem o mínimo de aptidão para aquilo ali. E eu trabalhei em empresas como CLT, onde eu não sabia mais o que fazer para aumentar o salário do cara, eu colocava ele numa função de coordenação. Só que ele era o lado esquerdo do Y, ele era muito técnico, ele não gostava de gente, ele não queria interagir, ele era um cara para dar a decisão. Aí o que acontece? A gente mata um bom técnico transformando ele num mau gestor. Isso aí. E assim, a gente faz muito isso aí porque parece que é uma solução rápida, né? O caminho natural, né? E parece também que crescer é só pelo lado do Y da gestão. Mas não, a gente pode crescer pelo lado técnico também. Hoje, né, a gente tem analista júnior, analista pleno,
especialistas, né? Especialistas, coisas que não tínhamos até alguns anos atrás. Então, é totalmente... Dudu, nós estamos já ficando, né? Já de um tempão, né? Já tem anos que então a gente passou por toda essa transformação, né? Então, nós pegamos um início da área de qualidade na década de 90, que você citou aqui há pouco, que naquela época buscava-se uma certificação, um processo de melhoria contínua, para ter um selo, para ter uma certificação. Hoje não mais. Hoje a gente procura uma gestão mais interessante para ter resultados melhores, né, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de produtividade, segurança, de meio ambiente, qualidade, né? Então muda um pouquinho, mas nós, graças a Deus, nós passamos por todas essas... Estamos evoluindo, né? Todos esses processos. E estamos chegando bem, né? Exatamente. Estamos chegando bem, estamos evoluindo e estamos chegando bem. Graças a Deus. E no caso do empresário, CEO, o executivo da empresa, em que momento ele precisa pensar, eu preciso chamar a Make para vir para dentro da minha empresa, né? Quais são os pontos que você acha interessante para falar, olha, preciso dessa consultoria no meu dia a dia? Normalmente ele tem uma dor, tá? Mas daí, quando ele vai chamar uma consultoria, normalmente ele faz um julgamento sobre isso, né? Ele fala assim, eu tenho conhecimento aqui dentro para tratar essa dor? Porque às vezes a dor é uma dor porque está colocando um processo novo. Ou às vezes é um rendimento que ele não sabe mais como aumentar, é um nível de defeitos que ele não consegue mais, como que ele abaixa mais. Então, assim, ele procura, porque ele não tem o conhecimento ali dentro, às vezes ele não tem a dedicação. O que é dedicação? Pô, para você resolver um problema, você tem que ficar ali para entender o problema. Mas, pô, isso daí consome um tempo significativo. E assim, quando você tem uma consultoria, você tem isso aí, a gente tem um conhecimento, a gente vem de conhecimento, né, Renato? Então a gente entra com conhecimento, entra com dedicação e entra com um foco muito grande em resultado. Por exemplo, recentemente numa grande empresa que eu atendo, o pessoal tinha um tempo de lançamento de produto de X meses. Mas tinha 18 áreas envolvidas. É muita área. Tudo bem. E as áreas não tinham SLAs para conversar. Ou seja, tempo de execução de determinadas etapas. Então a gente precisou organizar tudo aquilo ali para reduzir o tempo de lançamento de produtos em mais de 30%. Então a gente diminuiu 30% no tempo de lançamento. Porque a gente descreveu o fluxo, a situação atual e desenhou o estado futuro. E depois a gente vem com o digital e com as novas tecnologias para manter aquilo ali ao longo do tempo. Porque, por exemplo, o digital, a grande vantagem dele, ele é hoje para mim igual à perenização da gestão. Por exemplo, muita coisa que eu faço hoje vira digital para que a gente garanta que vai continuar acontecendo. Por exemplo, adianta eu falar para você, Renato, que o turno do Dudu tem que trocar bem, tem que fazer uma troca de turno decente? Não, eu crio uma ferramenta de troca de turno e ainda crio uma estatística se foi trocado bem aquele turno. Tem registro. Tem registro, tudo. E outra coisa, rapidinho, coloco todas as informações ali, o gesto está chegando muito molhado, não tá isso, tá aquilo, tal, não sei o quê. O cara ele não vai ter surpresa. Mas se você não tem a ferramenta, eu fico na subjetividade dele vai fazer ou não. O digital vai falar, cara, ele não fez. Eu não preciso lá olhar. E se fez, vai saber se teve qualidade também naquilo. Você fala muito aqui, né, Dudu? Eu preciso evoluir e colocar uma cunha, né? Preciso evoluir, eu preciso colocar alguma coisa ali que não deixa... Essa cunha é a padronização com a digitalização. Aí o negócio começa a ficar... E a grande vantagem é o seguinte, eu tenho clientes que têm muito turnover. Quando eu tenho essa digitalização, aquilo ali, o impacto do turnover é um pouco menor. Sim. Porque o conhecimento está na digitalização. Você tem a cunha ali. Segurando, né? Porque, por exemplo, eu vou precisar esperar um novo gestor para ele saber o que é importante na troca de turno? Não, eu já tenho ali discriminado. Então o conhecimento está ali na ferramenta. Legal, com certeza. Você vê, são jargões diferentes para o mesmo processo, né? Como fazer. É muito bom e confortável para o ser humano voltar para a inércia, né? Voltar para o estado anterior, né? Eu evoluir, mas está doendo, porque eu estou numa curva de aprendizado ainda. Então é muito simples você voltar para como estava antes, você fala assim, puta, todo aquele processo que a gente desenhou, implementou, ele se perdeu, né? Porque não tinha uma trava ali, seja a digitalização. E eu vou aproveitar o ensejo, que é o seguinte, hoje uma das maiores chamadas da Make é para revitalização do sistema de gestão, não é para criar sistema de gestão novo. E eu não tenho esses preconceitos. Não, mas tem que ser do zero. Não, eu vou lá, entendo tudo que o cara tem, aproveito o que o cara tem e revitalizo.
Porque Skinner falava para nós que o ser humano não gosta de controle. Então, se troca o gestor e ele para de usar os controles existentes, a coisa mais fácil que tem é perder. Ah, não, mas eu não sei por que perdeu. Porque o cara não usa no dia a dia. E o controle não é mais importante para bater a meta. Parou de fazer. Exatamente. É isso aí. E quando você e a Make, né, os teus sócios, olham para o futuro um pouco, né? Qual é o futuro da gestão? O que está acontecendo? Fala assim, isso vai chegar aqui, isso vai ser as grandes mudanças, as grandes ondas. Olha, eu vejo a IA com bastante fala. Tem muita gente falando que eu uso IA, que eu uso IA, assim. Eu acho que a IA vai vir. Mas a IA ainda ela tem um negócio que a gente não leva muito em consideração. A IA, para ser boa, tem que ser dados bons. E a gente tem muitos dados, mas a gente tem muitos dados ruins. Tá? Então, assim, a IA, para mim, é um futuro de um caminho sem volta. Mas eu acho que ela ainda vai demorar um pouco para ser assertiva. Esses dias eu estava num curso de IA, numa turma que estava eu e mais 199 pessoas. O único que era estatístico era eu. E a gente ia falar de modelagem. Pô, isso daí é inerente da minha formação, né? Aí os caras estavam ensinando lá, não vou falar o nome da empresa para não ser antiético, e falando que a assertividade do modelo estava em 23%. Aí eu falei assim, gente, se eu chegar para um cliente meu e falar que eu estou fazendo um modelo que tem uma assertividade de 23%, ele vai bater em mim de gato morto até miar. E os caras estavam dizendo que era bom. Ah, outra coisa que eles acharam que foi legal também, é que a ferramenta, para aquelas 200 pessoas, ela escolheu modelos diferentes para o mesmo banco de dados. Aí o negócio já começa a ficar muito louco, né? Porque o que acontece? Ah, não, mas é assim mesmo. A ferramenta é tão inteligente que ela escolhe modelos diferentes. Mas imagina se você fosse contratar eu como consultor e eu faço um modelo e falo assim, olha, Renato, hoje é esse modelo, amanhã é esse modelo, depois da manhã é esse modelo. Você falou assim, nossa, mas que coisa... Qual é o método? Perde a referência, né? Qual é o método, qual é o fundamento? Então eu vejo a IA hoje, dependendo da situação, que nem uma arma na mão do macaco. Vai dar problema. Então assim, desculpa, não é que eu sou preconceituoso, eu acho excelente, mas os dados têm que ser bons. Não adianta a gente ficar falando assim, não, é muito legal, não, que eu vou aqui nessa ferramenta, ela cria um slide, ela cria isso, tal. Eu uso um monte de ferramenta de IA na Make. Mas, por exemplo, eu tenho um cuidado danado se a base que ela está lendo para ver se os comportamentos são coerentes, porque eu sou uma consultoria, Renato, que eu tenho que dar retorno financeiro, então eu tenho que dar subsídio para decisão gerencial. Às vezes decisões que eu suporto ali, o cara vai milhões para mais para menos, né? Sim. E até onde você acha que essa IA evolui, né? Se hoje a gente está com o Nokia tijolão, né? Qual que é o iPhone 16? Eu vejo a gente evoluindo aí nos próximos 10 anos, a gente vai evoluir muito. E vai ser aquela evolução que não vai ser do Nokia tijolão para o iPhone. Ela vai ser um produto melhor que o iPhone ainda, sabe? Ou melhor do que um Samsung, sabe? Por quê? Principalmente se a gente dedicar muito tempo. Só que aí o Brasil, ele vai ter um papel assim que ele tem que criar as bases de dados dele também, né? Porque senão ele vai ficar só vai ficar só usando banco de dados de fora. Exatamente. Então a gente tem que tomar cuidado, porque você não pode perder o cavalo. Meu pai falava assim, o cavalo passa encilhado, você não pode perder. É isso aí. São mudanças que a gente não consegue ainda tangibilizar, né? A gente sabe que vai acontecer, é uma realidade, mas o quanto isso, o que vira realidade no futuro, né? E eu trago um exemplo que marcou minha vida. Eu lembro que eu estava dentro de um ônibus com o Nokia tijolão e ouvindo o radinho no celular, e o repórter falava que a partir daquela mudança de tecnologia, eu acho que era a mudança não era nem 3G, era antes do 3G, você ia poder consultar o banco pelo celular, né? E naquele momento eu falei, mas quem quer consultar o banco no celular? Eu já estava no computador, né? No desktop, eu falei, eu consigo ver a tela muito maior e fazer as transações ali, eu não preciso mais nem do banco, eu só abro o computador, né? E hoje ninguém abre o computador para ver o banco, né? É tudo no celular. Mas essas grandes transformações às vezes chocam, mas é logo ali, nós estamos falando de coisa de 20, 25 anos atrás. E uma outra coisa que eu vejo, Renato, que é o futuro, é o seguinte, hoje a gente tem, não digo que é um choque, mas a gente tem várias gerações trabalhando dentro das empresas, né? Sim. Então o futuro para mim é deixar os negócios interessantes para a nova geração.
Porque, por exemplo, a nova geração, ela precisa de um feedback muito mais constante. Acabamos de falar da questão do feedback. Sim. Talvez na minha época, na época do de CLT, o cara dava um feedback para nós a cada 6 meses. Se você der um feedback a cada 6 meses para a sua geração nova, eles não vão nem ficar na empresa. Exato. Então, como é que a gente trabalha com essa mudança de pessoas e atrela isso à gestão? Por exemplo, as pessoas, essa geração nova não vai esperar tantos anos para virar tal coisa. Como é que a gente trabalha na gestão a resiliência dessa geração nova? E essa geração nova, cara, ela agrega muito valor, mas tem que saber usar. Você tem que saber colocar eles num protagonismo. Por exemplo, antigamente a gente, até pela criação, cara, eu fui criado pelo meu pai e minha mãe para não ficar questionando muito meus gestores, né, cara? Eles questionam. Exatamente. Eles questionam. E como é que a gente trabalha essa... Forma o questionamento. Né? Forma o questionamento. Mas a gente, como gestor, tem que estar moderno, né? Você tem que saber lidar com isso, isso né? Não tem mais a cartilha na escola deles, né? Não tem mais a cartilha caminho suave, né? Que é A, B, depois é o C, depois é o D. Sim. O método de ensino deles é muito diferente e está baseado nas relações, né? Está baseado nas discussões, porque o sistema, o IA, vai fazer o processual, né? Eles têm que saber analisar e discutir sobre aquilo, né? Então ele vai questionar. Sim, e eu tenho filhos de amigos meus, que os filhos têm 35 anos, que já mudou de 10, 12 empregos. Pô, na minha época era totalmente diferente. Mas provavelmente ele não se achou nesses empregos. Ou ele está trabalhando por projetos, né? Ele está trabalhando entrega um projeto e vou para outro, né? Eu preciso... quer conhecer mais coisas, quer oxigenar, quer estar... Muitas vezes não querem nem ter carro. Então a gente tem que saber lidar com isso. Casa, carro, né? Que para nós era algo que era a primeira ponta a conquistar. É isso aí. Marcelo, eu quero te agradecer demais, né? Dudu também pela parceria aqui, pela bate-papo com o Marcelo. A Make é uma empresa que eu admiro bastante e processo, apesar de eu ser uma pessoa com a carreira em vendas, eu acredito que processo é a base fundamental. A gente fala muito de sistemas, precisa ter sistema, precisamos comprar um sistema novo, mas se não tiver processo, o sistema ele é facilmente abandonado, né? E como a Make vem evoluindo nesse grande desafio das empresas para conseguir enquadrar o sistema, reduzir, otimizar, criar, redesenhar e ajudando as empresas a dar um novo salto aí, ou saírem mais sadias de uma crise. Venha mais vezes, venha discutir novos temas. Sim. E a casa está aberta, a Agronelli está aberta para você sempre que quiser nos visitar, venha tomar um café e bater um papo. Sim, eu gostaria de agradecer a oportunidade e gostaria também de dar um feedback assim, extremamente positivo, porque o jeito que vocês conduziram aqui foi muito leve, gostoso, sabe? Então, tipo assim, eu me senti muito bem aqui e tomara que tenha agregado algum valor para as pessoas que vão assistir depois desse podcast, porque, sinceramente, foi para eles que a gente fez, né? Claro. Para que isso aqui fosse agregasse valor e se precisarem depois de algum apoio da Make, alguma coisa, a gente tem o nosso site, que é o www.makegestão.com.br, tem o meu telefone de contato, que é o 016 99 362 0101, e uma coisa que a Make faz, Renato, eu vou conversar com a pessoa, mas eu vou na fábrica, eu vou na área dele, para depois eu ver como que eu posso ajudar. Hoje tem gente que faz proposta por Teams, cara. Olha, não tem nada contra o Teams, não, até gosto e tenho. Mas se eu não conhecer, porque e vai que o cara não abre a câmera, eu não sei nem como é que ele está reagindo ao que eu estou falando. Com certeza. Eu ainda acho que esse negócio de pele é um negócio muito importante. Talvez eu tô antigo, sabe? Mas eu acho que é importante. As relações humanas, e eu acho que elas estão cada vez mais importantes, né? E isso não vai mudar. Não. Pode entrar IA, pode entrar o que for, mas as relações humanas é o que faz, é o que move a gente, né, para crescer em todos os aspectos, né? Morais, profissionais. Então isso aí nunca vai sair de moda. E eu também agradeço a oportunidade, Marcelo, de estar aqui com a gente, né? E nós estamos sempre de portas abertas e sempre um prazer estar batendo papo, conversando e com certeza futuramente a gente tem grandes projetos aí pela frente. Obrigado. Venha mais vezes você também, Dudu. Com certeza. Né, ajudando a gente. O Dudu agregou pra caramba. Um papo com foi excelente. Satisfeito. E você é super atuante no LinkedIn também, né? Você posta bastante. É que na verdade eu me sinto até, digamos, na obrigação de colaborar.
Então, por exemplo, eu gosto de sempre colocar meu ponto de vista de como que eu acho que uma consultoria deveria ser. Até para eu poder, digamos assim, formar uma linha de raciocínio. Hoje a gente é muito, por exemplo, semana passada a gente estava patrocinando um evento de Lean Manufacturing lá no Paraná, ou tinha 300 pessoas, mais de 70 empresas. Aí a gente visitou uma grande metalúrgica do Paraná, fomos uma fábrica de caminhão no Paraná. A gente tem um crescimento assim bem interessante. As pessoas falam, nossa, mas como cresceu? Mas como trabalhamos, né? Com certeza, com certeza. E dedo no pulso, né? Acho que é o grande recado. Com certeza. Mais uma que eu aprendi. É isso aí, o aprendizado é compartilhado, né? O cliente aprende e vocês, como consultoria, aprendem do outro lado, né? Uma experiência que conhecimento nunca se divide, né? Ele se multiplica. Quero agradecer ao Léo também, o nosso produtor, é o cara que faz tudo isso acontecer, né? E de cada vez melhor, Léo, cada vez mais profissional o nosso podcast. Quero agradecer ao público e nos siga as redes sociais do Grupo Agronelli, siga as redes sociais da Make e do Marcelo Martins, né? Sempre compartilhando aí conhecimento. E até a próxima, nos vemos no próximo episódio do Conecta Agro. Conecta Agro, na raiz da informação.